Olá, estamos começando mais um MaluCast. Você está acompanhando a série A Moeda Tem Dois Lados, mas a saúde não. Você que me acompanha sabe que a saúde só tem um lado e ela está lá no patamar de máximo equilíbrio. Hoje vai ser um episódio feito a pedido de uma mãe que segue o nosso canal e ela pediu que eu falasse mais detalhes sobre a seletividade do autista. Então eu criei um personagem exclusivo para isso. Você que tem criança em casa, não necessariamente portador de autismo, acompanhe esse episódio que vai ter informações muito importantes para a sua criança. O episódio de hoje se chama Nem Tudo que Reluz é Ouro. Eu vou atender o senhor João Furtado da Paz. É um avô que assumiu a criação do seu neto de 3 anos, há 1 ano e meio mais ou menos, e ele anda cheio de dúvidas, cheio de preocupações, que talvez sejam as mesmas que você tenha. Você que tem criança em casa, acompanhe aqui essa consulta, que tenho certeza que as informações vão ser de muita utilidade para você. Vamos acompanhar a consulta do seu João. Olá, seu João. Olá, doutora. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Espero doutora. poder ajudar o senhor. Eu tenho certeza que vai poder me ajudar, porque foi muito bem indicada, doutora. Que bom. E o senhor está bem? Eu vamos dizer assim que aparentemente estou, mas há 1 ano e meio eu fui furtado da minha paz. Eu vou brincar com o meu próprio nome, né? Porque meu nome sempre foi João da Paz. Mas em 1 ano e meio pra cá, ela realmente foi furtada. João Furtado da Paz, está fazendo jus agora ao sim, seu nome. Completou, este 1 ano e meio completou o meu nome. Sei, mas o que aconteceu, seu João, nesse 1 ano e meio? Olha, doutora, há 1 ano e meio eu venho cuidando do meu neto, que agora tem 3 anos. Há praticamente 3 anos atrás, quando a minha filha caçula o teve, ela passou por uma complicação. E me perdoe porque isso dói profundamente ainda quando falo. E nessa complicação, o meu neto veio ao mundo. Mas a minha filha partiu dele. Puxa, então eu tenho vivido momentos de muitas alegrias, sim, com o meu neto, e ainda de uma tristeza profunda que eu sei que jamais irá cicatrizar. Apesar de ter mais 3 filhas também, nunca se passa uma dor da perda. Né? Não é a lei natural da vida. Exato. E agora o seu neto está sob a sua responsabilidade? Neste momento, o meu neto está sob a minha responsabilidade. De 1 ano e meio para cá, o pai dele, como viaja muito, trabalha muito, ele faz vendas de materiais, de roupas, então visita outras cidades e quase não para em casa. E ele estava tendo dificuldade para criar o filho. E eu me propus, né, como eu sou viúvo, não tinha mais ninguém dentro de casa, absorvi o meu neto e o trouxe com muito amor. Como eu acabei de falar, tenho 3 filhas. Né? A 4ª foi a que partiu. Eram todas mulheres, não tinha nenhum homem. Então, não que eu não amasse as minhas meninas, assim como tenho mais 2 netas também, mas o menino era o meu grande sonho e ele parece que veio no momento certo. Como a vida é interessante. O nosso Criador faz tudo certinho, né? A gente não pode reclamar tanto da vida, tem que ver os lados positivos também. E ele é meu companheiro, mas ele tem uma diferença de outras crianças que vem tirando a minha paz. Sei. Ele é um menino com autismo, foi diagnosticado com autismo. E não é fácil lidar com isso, principalmente porque as outras pessoas ao redor não entendem a seletividade alimentar dele. Ele gosta muito de uma comida específica, textura, às vezes até o som da comida no prato já faz com que ele não queira. Aí ele olha a cor e... Coma, por favor, faz bem a você. E além disso, né, vem aquelas crises momentâneas, onde ele tem surtos e é complicado segurá-lo. Então, a criança com autismo, nós sabemos, né, a senhora entende, creio eu, e quem é pai de autista, ou a mãe, ou a avó, vai entender o que eu estou falando. É complicado porque se tentarmos segurá-lo, pará-lo, ainda pode aumentar as crises. Então temos que respirar. E para um avô de 72 anos,
segurar toda aquela ansiedade de querer acalmar uma criança que não tem o pai perto ou a mãe perto para dizer, calma, meu filho, o que é mais afetivo, é claro, a ligação, né, do umbigo. Então é muito complexo. Mas ele tem tirado realmente a minha paz e eu não sei mais que caminho seguir, doutora. Entendi. Eu achei a princípio que o senhor tivesse vindo por problema pessoal, Não, orgânico, porque eu vi que o senhor teve um pouco de dificuldade para as dores elas né? vêm por conta da idade, mas esta questão também do ambiente, do nervosismo, a realidade, né? exatamente, esta realidade que eu vivo, ela tem tirado muito a minha paz, como eu já falei, vou repetir até ser, né, repetitivo, mas é uma verdade, doutora. A minha paz foi furtada, de verdade. É verdade, mas a sua preocupação, então, e o motivo da sua vinda é com relação ao seu neto. É o meu neto. Como ele se chama? Joaquim Miguel. Joaquim Miguel. Que idade ele tem? Ele tem 3 aninhos 3 agora. anos. E já fez o diagnóstico? Já fez todo aquele processo de investigação? Todo o processo. Ele foi para os psicólogos inicialmente, que foram repassando eles outros médicos, até que chegássemos ao diagnóstico. O neuropediatra foi quem conseguiu fazer o diagnóstico final, onde nós tivemos a felicidade de saber. Muita gente fala, mas como foi a felicidade? Porque nós não estávamos entendendo. Quando ele veio para ficar comigo mais vezes, a escola me chamava muitas vezes na semana, porque ele não parava, ou às vezes tinha a questão do hiperfoco, onde a professora chamava e ele estava lá, estático. Sim. E a professora nada entendia daquilo, mas o senhor tem que educar o seu neto melhor, porque ele faz de conta que a gente não está lá. E eu não compreendia, porque às vezes ele estava nessa situação em casa, e eu encostava nele, ele virava e prestava atenção. Eu entendi que esta questão do autismo tem esses detalhes pitorescos que são complexos, mas só depois de diagnosticado é que nós vamos saber como lidar. Exato. E ele, como teve uma história de vida mais complicada, ele perdeu a mãe logo ao nascimento, o pai viaja muito. Nem conheceu a mãe. Nem conheceu. Lamentável, não conheceu. Então, as tias são meio mães, as primas são meio irmãs, né? Então, essa coisa da família muito presente nos ajuda. Porém, até mesmo dentro da família existe uma certa... um distanciamento por conta dessa situação dele. E eu imagino até, seu João, que possa ter até retardado um pouco o diagnóstico, porque provavelmente, eu imagino, depois de atender tantas crianças, que muitas reações dele foram atribuídas a essa situação atípica. Né, da criança criada sem os pais, sem uma referência de pai e mãe. Era o que as professoras achavam muitas vezes. Ele não tem mãe, a mãe faleceu. Era uma indisciplina por conta de uma vida fora do padrão mais achavam até que ele queria chamar a atenção, de certa forma. Ele quer chamar a atenção, porque a gente falava com ele, ele ficava... Hoje em dia, seu João, o senhor sabe que o autismo, né, que a gente chama transtorno do espectro autista, TEA, porque existe graus variados, desde os casos leves até quadros mais severos. Hoje evoluiu muito o conhecimento e a abordagem dessa alteração. Vou chamar de alteração comportamental, porque ela afeta mais o comportamento, né? E já existem vários recursos terapêuticos para isso. Eu imagino que o Joaquim Miguel esteja fazendo terapia ocupacional. Sim. Terapia ocupacional, ele está fazendo até natação, que tem ajudado muito. Muito mesmo. Porque a atividade física que ele gosta. E depois que ele descobriu no começo, ele ainda tinha uma certa aversão, colocava o pezinho na água e puxava. E quando ele sentiu a segurança, eu até mesmo tinha uma certa aversão, nunca fui muito aproximado de água. Eu me afoguei quando mais novo num rio e fiquei meio aversivo a isso. E ele acabou sentindo essa segurança comigo e gostou. Veio a professora aqui muito, muito boa, gentilmente compreendeu a situação, aprendeu a lidar com ele, e ela é especialista hoje nesse meio. Maravilha. Né? Mas como eu não conhecia ainda, entendi daí que ela já sabia esses lados de como tratar, né, a criança com autismo e ver as seletividades dela, até mesmo com essa situação da natação. E a natação tem ajudado infinitamente o nosso querido Joaquim. Maravilha. E das alterações, do comportamento dele, tem algo que
lhe preocupa mais? Os ataques de fúria dele. Sim. Esses ataques de fúria dele têm sido muito complexos. E ele dorme bem? Olha, relativamente bem, mas ele tem uma certa dificuldade para chegar. Quando dorme, dorme bem. Sim. Mas a insônia dele... dormir. Exatamente. Custa pra dormir. Eu muitas vezes estou lá já às 6, 7 horas da noite assistindo o começo do jornal e eu acho que a senhora compreende, porque deve lidar com muitos pacientes com a minha idade, que chega uma hora em que nós não assistimos mais filme para sorrir, mas para dormir. É verdade. É desse jeito. E ele não. Ele está lá ainda. Ligado e às vezes com hiperfoco num filminho, num desenho, algo assim. E tem a Complexo. questão da seletividade alimentar, né? A seletividade. Isso daí é uma pedra no sapato, porque preocupa demais. Os pais já preocupam com a alimentação, independente de ter seletividade ou não, né? Esse eu acho que é a maior preocupação, principalmente das mães. Agora, quando existe já detalhes que dificultam a alimentação, aí realmente vira uma situação grave. Ele tem uma certa dificuldade com texturas e algumas cores. Sim. Por exemplo, a cenoura ou laranja, não vai. O tomate ele gosta. Não sei o porquê, mas ele gosta. O morango ele gosta. Também não sei o porquê, mas ele gosta. Mas se coloca uma laranja, que é laranja como a própria cenoura, não vai. Entendi. Mas se eu fizer o suco, ele toma. Pois é. Então vamos entender o seguinte. Presta bem atenção no que eu vou te explicar agora. O senhor, felizmente, o diagnóstico já foi feito. Os recursos que existem disponíveis para melhorar a situação do autismo, o senhor já tem providenciado, né? As terapias todas. Então, isso é um setor que já está sendo cuidado. Aqui comigo, o que eu vou fazer é cuidar do Joaquim Miguel, independente dele ter ou não autismo. E esse cuidado, porque antes de ser autista, ele é uma criança. Isso é importante, essa diferenciação. Porque às vezes, seu João, quando a pessoa, não vou nem dizer só a criança, quando a pessoa tem um diagnóstico, a tendência é atribuir qualquer sintoma, qualquer mal-estar, qualquer reação orgânica àquele problema. Analisa para o senhor ver. Se a pessoa tem diabetes, então se ela está cansada é porque tem diabetes, né? Se ela dorme muito é porque tem diabetes. Se ela é irritada é por culpa do diabetes. Se tem tontura é graças à diabetes. Analisa. Então se a pessoa é depressiva também, né? Ela tem insônia é por causa da depressão. A tendência é atribuir qualquer sintoma àquele problema já previamente diagnosticado. E isso eu tenho visto ocorrer demais com relação ao autismo. E nem sempre é assim. Quando o senhor fizer essa mudança que eu vou te propor, esse tratamento de reequilíbrio orgânico, o senhor vai constatar com clareza que nem todos os sintomas eram do autismo, ou a maior parte deles são atenuadas a tal ponto que é fácil conviver com elas, é imperceptível. Seletividade é um desses pontos. Eu costumo dizer não, é uma realidade. A criança tem um processo de alimentação muito específico, muito peculiar, diferente de nós adultos. A criança precisa do estímulo da fome para comer, sabe? Então, mesmo a criança que não tem nenhuma alteração de comportamento, ela precisa do estímulo da fome. Nós comemos mesmo sem fome, né? E para a criança ter esse reflexo, esse estímulo da fome, tem alguns pré-requisitos. Um deles é que o sistema digestivo esteja vazio, entendeu? Então, se uma determinada criança já tem dificuldade com a alimentação, cuidar desse pré-requisito se torna vital. O senhor compreendeu? Compreendi, sim. É como uma mesa que você não vai colocar um peso excessivo na mesa. Isso a gente já tem um cuidado com ela. Mas se ela tem um pé trincado, o seu cuidado vai ser maior. Com certeza. Então, conhecer as fragilidades ou as limitações de um organismo é importante para a gente
adaptar as atitudes àquele organismo. Então, se toda criança precisa do estímulo da fome para comer, que dirá aquela criança que já tem dificuldade com a alimentação? Essa seletividade, certo? tem que ser de passagem. Se ele não tiver o sistema digestivo vazio, limpo, em ordem, mais seletivo ele vai ser. A frase criança que tem fome come o que tem e criança que não tem fome come o que quer, isso é uma verdade assim inquestionável. Muito boa a Não frase, é? doutora. A criança com fome, o senhor nunca vai ver uma criança que tem carência de alimento recusar uma comida. É O senhor verdade. dá uma maçã para ela, não, eu não gosto de maçã, nunca vai ver isso. Né? Agora, se a criança está saciada, ela fica mais seletiva, naturalmente. Ela vai escolher aquilo que dá mais prazer. E para que o organismo desperte esse reflexo da fome, ele tem que estar vazio. Desde o estômago. Então, um alimento, por exemplo, rico em açúcar, ele supre em excesso o açúcar no sangue, aí o cérebro, como eu digo, desliga o botão da fome. Né? Então, a criança naturalmente se torna seletiva. No caso do autismo, isso tem que ser cuidado com mais rigor. Tem que ter horário em jejum para a criança, ela tem que ficar com o estômago vazio num tempo certo. Porque o que eu vejo demais? Como a criança é seletiva, existe uma preocupação do adulto em estar oferecendo sempre alguma coisa. E pensa assim, é melhor ele comer isso do que não comer nada. Eu já falo o contrário, eu falo é melhor não comer nada do que comer errado. Muito bom. Né? Melhor não comer nada, porque eu até brinco com meus pacientes, eu falo, quem não come não morre, quem come veneno morre. Parece um pouco exagerada a minha fala, mas o açúcar, por exemplo, é veneno. Isso já é comprovado. Ele é uma substância tóxica. O açúcar refinado, o açúcar branco, ele é uma substância tóxica. Então é melhor que ele não coma um doce do que ele coma, porque ele não está intoxicando o organismo. Ele com o doce até que vai, viu? Pois é. E o senhor concorda comigo que o senhor fica mais feliz se ele comer qualquer coisa do que dele ficar sem comer? Eu posso ser muito honesto com a senhora, doutora, a senhora vai ficar brava, mas sim por conta dessa seletividade dele. Por exemplo, uma coisa que ele não larga nem em casa nem na escola é o tal do achocolatado, e pois isso ajuda muito a alimentá-lo, né? E esse é a pedra no meu sapato, mas é esse achocolatado. Doutora? Ele não alimenta e ele ainda cria uma camada de muco na parede do estômago e do intestino, e esse muco dá para a criança a sensação de saciedade. Então aí ele não tem fome mesmo. Se ele já é seletivo e ainda tem outros componentes no organismo dele que tiram a fome, o estrago não é maior? Então eu estou fazendo mal para o meu neto. Está fazendo mal para ele. Nossa. O certo é tirar. Então veja aqui, vamos organizar aqui a explicação, depois logicamente vai receber toda uma programação para ele por escrito e detalhadamente explicado. Mas eu gosto dessa conversa porque a gente troca as suas dúvidas, o senhor vai falando, eu vou explicando. Vamos pensar no Joaquim Miguel como uma criança esquecer o autismo, sim, tá? Toda criança precisa de 7 coisas para ter saúde. Se a gente seguir, propiciar essas 7 coisas para as crianças em geral, tenham elas ou não algum problema, seja uma criança diabética, uma criança que nasceu com algum quadro neurológico genético, como eu atendo a centenas, e nem centenas, milhares, porque ao longo de 34 anos, com certeza são milhares. E a gente vê melhora nítida. A criança com... Eu tive uma criança, tive várias, mas essa sempre me marcou muito, porque eu me tornei amiga dos pais, com síndrome de Down. E ela foi criada dentro desse reequilíbrio orgânico e seguindo esses 7 pré-requisitos que eu vou falar para o senhor. E a evolução dela foi totalmente diferente e fantástica, né? Então bom. É muito diferente o senhor ter uma criança com síndrome de Down, obesa, com hábito alimentar errado, com organismo intoxicado, com intestino preso, com sangue ácido, o senhor concorda comigo? Concordo. Do que a criança com a mesma síndrome, mas bem nutrida, com o sangue limpo, alcalino, com o intestino funcionando bem, tudo vai melhor.
Né? Segundo Tudo que o senhor fizer de bom vai dar um resultado melhor. A minha vizinha, a dona Rosalie, que lhe indicou até por sinal e falou muito bem, ela falou que a senhora aplica um método me perdoe. Slender. Isso. Que segue as letras e passo a passo Isso. ela melhorou. Ela conseguiu até agora dormir sem tomar medicações mais. Eu fiquei muito feliz com isso, por isso eu busquei. E perguntei se a senhora trabalharia com crianças também. Ela falou, sim, ela trabalha com crianças também. Porque o organismo é organismo. Tem as suas peculiaridades em cada faixa etária, mas o reequilíbrio é basicamente o mesmo. Então vamos ao primeiro passo da criança. Dormir cedo e acordar cedo, tá? Então, difícil. O Joaquim Miguel tem o problema de dificuldade para dormir, mas nós, adultos da casa, e aí a responsabilidade é sua, a gente também tem que criar um ambiente que favoreça isso. E o sono, ele tem tudo a ver com o sistema digestivo, ele tem a ver com o intestino limpo, a serotonina é produzida no intestino e o intestino tem que estar limpo para que essa produção seja na quantidade adequada. O ambiente, a partir das 18 horas, o senhor já tem que diminuir a intensidade da luz do ambiente, né? Ele não vai fazer atividades que estimulem o cérebro, ele tem que entrar já numa situação mais de calmaria, luz mais escurinha, tem que criar esse ambiente para ele, para facilitar o sono, porque é o jogo do dominó. Se uma pecinha cair, ela vai empurrando as outras. Então, se ele não dorme bem, ele não vai ter a secreção adequada do hormônio GH, que é um hormônio regenerador celular. O senhor já imaginou que fantástico? A criança está dormindo e o seu organismo está sendo cuidado, regenerado, as células, corrigido os defeitos, as alterações que apareceram durante o dia. Se ele dorme depois das 10 horas, ele está perdendo a secreção desse hormônio GH. Então é o dominó, empurrou a pecinha do erro de dormir tarde, isso vai gerando outras coisas, ele acorda mais irritado, as alterações orgânicas, ele fica com a imunidade mais baixa, então ele adoece mais frequentemente e tudo vai caminhando para o erro. Entendi. Se o senhor faz um acerto, o acerto vai estimulando outros acertos. Esse efeito dominó. É o efeito dominó para o bem. Muito bom. Né? Para o bem. Então, a meta principal, dormir cedo. E levantar cedo. O organismo precisa da irradiação do dia, ele precisa da claridade. Inclusive, eu sempre falo que o ideal é não ter cortinas no quarto. É para a criança acordar com o dia, com a claridade do dia. Isso faz toda a diferença. Existem técnicas para facilitar a introdução desse ritmo adequado de dormir cedo e levantar cedo, e às vezes até medicações, se forem da linha mais naturais, que é a linha que eu trabalho, melhor ainda, né? Aliás, é o ideal que seja, e elas ajudam muito. Se ele tem uma alimentação alcalinizante, mais leve, sem fermentação digestiva, sem sobrecarga do sistema digestivo, ele vai ter uma indução do sono melhor. Agora, se é 10 horas da noite e ele está tomando o achocolatado, então o sistema digestivo dele entra vira um verdadeiro vulcão ali, né? E se for às 11, pior? Pior ainda. Oh, meu pai. Então, como que a gente quer que uma criança durma tranquilo, sobrecarregando o sistema digestivo à noite? O senhor percebe que um erro gera outro? Aí o que fala? Não, ele não dorme bem porque é autista. O autista tem dificuldade para dormir. O pai dele briga comigo sempre porque fala que fui eu que fico com ele, deixando ele à vontade, mas eu convivo há 1 ano e meio com ele, praticamente quase todas as noites, porque o pai viaja muito, quando eu digo, é muito. Mais fora do que... Fica 2 dias, às vezes, casa. Quando fica em casa, o resto é fora. Então, o pai tem sido eu, mas eu tento, com essa seletividade dele, pelo menos dar a ele esse pequeno gostinho que agora eu estou vendo que mas agora o senhor vai um entender. malefício, né? Então, veja, se já é difícil de dormir por conta de alguma alteração estrutural da patologia, que dirá se o organismo tiver em desequilíbrio? É isso que tem que ser a consciência. Então, e levantar cedo, esse é mais fácil.
É estimular a criança, é criar atividades matinais para a criança, é não colocar aquela cortina com blackout, com tudo que deixa o quarto escuro, né? Porque a melatonina que induz ao sono, ela precisa do escuro. Por isso que à noite tem que deixar tudo escurinho para secretar a melatonina e ele ter facilidade para dormir. Quando tem a claridade, para de produzir a melatonina e o organismo desperta. Então, como que quer que a criança tenha o vigor do despertar com o quarto todo escuro? Uma cortina fechada com blackout. Então, tem que clarear, tem que entrar a luz do dia dentro do quarto e aí ele desperta naturalmente. É fisiológico isso. Por que os povos antigos, antes do advento da luz elétrica, dormia cedo e acordava cedo? Porque eles seguiam, né, a luz solar. E isso é importante saber, seu João, que não é cada um tem o seu relógio. Essa é outra crença muito equivocada, né? Relógio biológico. Meu relógio biológico é assim, eu não funciono de manhã, eu tenho que acordar tarde. Eu tinha uma paciente que levantava ao meio-dia ou mais, ia dormir de madrugada e ela chegou para mim falando exatamente esse equívoco, que o relógio biológico, ela já tinha entendido, o relógio biológico dela é assim. Isso não existe. A minha finada fazia exatamente quase né? que isso. Pois é. Ela trocava o dia pela noite. Ela falava que ela rendia mais nas costuras, que ela fazia manuais, durante a noite do que durante o dia, porque o dia era muito quente e à noite ela renderia mais. Pois é, isso não é fato. Todo o nosso metabolismo, ele é estruturado seguindo esse relógio biológico, né, que é o ciclo circadiano do dia e da noite. Não é à toa que existe dia e noite e as secreções hormonais todas são pautadas nessa diferença de dia e de noite. Clareou. É a primeira coisa, não é? Segunda coisa, alimentação saudável. Tá? Eu citaria 2 coisas que o senhor tem que se empenhar o máximo a tirar da rotina alimentar do Joaquim Miguel. Açúcar branco, tá? Como fazer isso, doutor? Olha, é um esforço, mas o cérebro, ele leva, isso é estudo e pesquisa que comprova, 14 dias para se adaptar a um novo modo de vida. 14 dias. Os primeiros 14 dias são mais tensos, porque está acostumado de um jeito e tem que inserir uma nova rotina. Mas depois desse período, o organismo entra no equilíbrio, sabe? Tem que ter o esforço, tudo. Se eu quero ter um resultado diferente, eu tenho que fazer algo diferente, né? Então, o senhor quer recuperar a sua paz, voltar a ser o João da paz, e no momento o senhor atribui esse seu estresse a essa responsabilidade que o senhor assumiu com o Joaquim Miguel? Eu sei, é o estresse que eu recebi, da situação. Uhum. Então, nós temos que fazer mudanças. E essas 7 coisas são as principais. Açúcares e os industrializados. E o primeiro passo é não comprar, viu? Eu sempre falo que a saúde da família é definida na hora do supermercado. Não adianta o senhor ter essa ideia ou essa intenção, mas o armário está cheio lá de bolachas recheadas, de suco de caixinha. Lá no Rio de Janeiro chamamos de biscoito, né? Eu morei muito tempo lá e era o biscoito que eles falavam. E aqui, né, onde nós moramos hoje, é bolacha. Bolacha recheada. E os sucos de saquinho, de caixinha, eu falo saquinho, latinha, garrafinha, tudo que tem lá, conservante, espessante, venenante, não faz bem? Mas lá está escrito que é uma quantidade inferior àquela tóxica, naquela caixinha. Mas e se a gente somar todas do dia, todas da semana, todas do mês, né? A gente não deve acreditar em tudo que está na internet, a gente sabe disso. Não, até pode ser verídico. Mas essas caixinhas já foram provadas que esses sucos que fazem por aí, naturais, né? Não. De natural, não tem nada. O único natural, para o senhor saber e ter essa opção, é aquele suco de uva integral feito por vinícolas. Aqueles de garrafa, garrafas de vidro. A garrafa de vidro. Porque a uva não precisa de conservante. Olha que maravilha. Ela se autoconserva. Olha. Então, aquele suco até existia um tempo atrás, faz tempo que eu não vejo, aqueles que vinha escrito sem adição de açúcar e o outro que era adoçado, eu nem entendo por quê, porque o sem adição, ele é muito doce, né? Eu não entendo, mas faz muito tempo que eu não vejo, só vejo aquele 100% natural, sem adição de açúcar, sem conservante, eles põem para a pessoa saber, mas
quem conhece, né, que a minha área é essa, a gente de antemão já sabe que, de fato, eles não precisam de aditivos químicos para serem conservados. Então, esse tá? se vem lá Esse in pode. natura, na garrafa de vidro, bonitinho. E o que eu tenho visto nas crianças diversas com autismo que eu acompanho é um suco que eles até aceitam. E ele é um bom suco para alguma necessidade de camuflar alguma coisa, porque ele tem um sabor marcante, ele tem uma tonalidade escura, né? Então, ele ajuda muito. Experimenta com o Joaquim Miguel. Vamos experimentar, sim. Ele é dos sucos. Ele até gosta de uva. Então, Até gosta de uva. De repente ele aceita e vai ser uma boa coisa. Ele tem os flavonoides, né? Flavonoides são antioxidantes, então são substâncias que participam da regeneração do organismo, né? Que tem um papel fundamental como antirradicais livres. O radical livre é uma ferrugem do corpo. Do jeito que o metal envelhece quando enferruja, o radical livre envelhece o nosso organismo. Então, o suco de uva e a uva também são ricos em flavonoides, que são substâncias antirradicais livres. Açúcar industrializado, se apegue nisso, tá? Os vegetais são os mais alcalinizantes, porque a alimentação ela tem que ser nutritiva, de fácil digestão e alcalinizante. A água e os vegetais são os mais alcalinizantes. Ele toma bastante água? Olha, doutora, não é muito de tomar, mas bebe o necessário. Esse é um ponto importante. Que eu acredite ser, né, o importante. Esses 2 litros de água que se dizem ter que tomar, vi muito disso durante esses anos aí, as pessoas falando, ele até chega perto disso. Dos 2 litros. Então, isso é uma benção, ainda bem. Por quê? Porque eu vejo querer que a criança mate a sede com suco. A única coisa que mata a sede é a água. Então tem que ter essa compreensão muito grande. Eu falei do suco de uva, mas não para matar a sede dele, Sim. como um alimento. Então o suco pode entrar, o suco na hora feito da fruta, ou no caso de uva, como uma refeição. Não para matar a sede, tá? Acredito Nunca que ele vai use gostar. suco para matar a sede. Quem que tem que matar a sede é a água. Tá? Então a água é importante. Muito importante essa dica, doutora. Muito importante. A água é tudo, né? Ela é alcalinizante, água é vida, né? Ela é desintoxicante, ela refresca o organismo. Ela é o principal alimento. Para tirar a confusão da minha mente, alcalinizante, ele tira... Isso. Tá bem que o senhor perguntou. Eu ainda sou meio leigo em algumas coisas, doutora. Eu pergunto para não errar depois de novo. Os líquidos, eles podem ser ácidos ou o contrário de ácido, que é alcalino, ou neutro, né? O sangue, como líquido, Sim. ele também tem o pH ideal. E o pH ideal dele, 7,4, é ligeiramente alcalino. O que ele não pode ser nunca é ácido. A acidez do sangue, como eu digo, abre a porta para as doenças. Ela cria ela gera irritabilidade, afeta o emocional e o físico. Entendi. Então, ela piora a imunidade, ela gera uma hiperreatividade. Quando o sangue está ácido, então. Ácido. Os vírus, os fungos e as bactérias precisam do sangue ácido para proliferar. Olha. As glândulas não funcionam adequadamente no sangue ácido. Então, nós estamos falando da melatonina, ela é produzida por uma glândula. Se o sangue está ácido, essa glândula vai trabalhar menos. A suprarrenal, que produz cortisona, que é um anti-inflamatório, que tem funções vitais do organismo, trabalha menos. A tireoide também, e assim vai. E a acidez, ela é inflamatória, o organismo fica inflamado, tá? E o alimento tem um papel fundamental em lidar com esse pH, piorando ele, tornando mais ácido. Tudo que fermenta no intestino gera acidez. O leite gera acidez porque ele fermenta. O açúcar é altamente acidificante, né? E ao contrário disso, os alimentos alcalinizantes, principalmente a água e os vegetais. Sobretudo os vegetais crus. Muito tá? obrigado. Então nós queremos um sangue ácido. Nós queremos um sangue alcalino, desculpa. Alcalino, um sangue alcalino. Não queremos um sangue ácido. Foi sem querer. Então vamos aqui, dormir cedo e acordar cedo, alimentação saudável. Terceiro, contato com a natureza.
Isso é fundamental. Isso nunca precisou de estudo para a gente saber, porque nós já tínhamos, a minha geração, pelo menos, e eu acredito que a sua também, um contato com a natureza, pela natureza da coisa, né? A gente já morava. Foi o que eu lhe falei do ambiente. Rio, quando eu tive lá um pequeno afogamento. Na verdade, foi um deslize meu. Fui querer entrar num. Exato, quando o senhor falou, eu pensei nisso, que o senhor quase se afogou no rio. Sim, Então, sim, o senhor sim. tinha contato com o rio, estou né? criando coragem para levá-lo para a beira do rio de novo. Certo. Mas ele gosta muito de acampamento, procuramos assim em lugares. Ele gosta da natureza. O som dos pássaros da natureza deixa ele muito. A natureza é tudo para as crianças. Nós estamos cuidando do Joaquim Miguel, né? Se é bom para criança, é bom para criança com síndrome de Down, para criança com autismo, para criança com qualquer outra doença clínica ou não, doença genética, doença adquirida, é bom para toda criança. O contato, pezinho descalço na terra ou na grama, tá? A grama molhada tem um papel terapêutico muito grande. É uma forma... O fio terra, a gente quando instala a energia elétrica não tem que pôr o fio terra? Sim. Então o fio terra nosso são os pés em contato com a natureza, com a terra, com a grama molhada. Por que a gente melhora na praia? A gente se sente bem? Porque você tem ali o pé descalço na areia, na água, tem iodo, tem sal, né? Então você faz uma eliminação de energia estática. Hoje, nós andamos com calçado, a maior parte deles, sapato de borracha, é sola de borracha. A criança, então, é tênis o dia inteiro. É verdade. É borracha. Borracha é um isolante e vai acumulando energia estática que tem que ser eliminada. E é eliminada somente através dos pés, em contato com a natureza. Então, diferente do Joaquim, indiferente de ser ele em especial. Toda criança precisa disso. Aliás, fazer nós todos. É que o nosso foco da conversa é a criança, Não, né? mas é para nós entendermos que às vezes as pessoas vão perguntar, e aí, como é que foi lá? Não, a doutora falou que o Joaquim tem que fazer o contato com a terra, pisar direto. Como se fosse só ele, não né? é só ele, né? Todos nós devemos fazer isso. É muito importante ouvir essas coisas. Então, aí, de novo, a mesa com o pé trincado. Toda criança se beneficia disso. Se a criança já tem alguma fragilidade, seja ela imunológica, seja ela neurológica, seja ela bioquímica, para ela é mais vital ainda. Ficou claro isso? Não ser tão super protetor, né, de tudo. A gente quer, não, para aí, tá sujo ali, não pisa, não vai na areia. Não, depois lava. Não podemos, deixa sujar. Exatamente, não podemos ser assim. Se lembrarmos como era a nossa infância, Exato. É verdade. Lembra da Há infância 74 anos atrás para ter um chinelo. Então, é verdade. Aliás, a gente aquele só tamanco de madeira que a vovó fazia. Não é? Era verdade. Isso, então ele tem que ter contato com a natureza. Inclusive, a ecoterapia, foi bom até eu lembrar, a ecoterapia é um tratamento que para autismo tem um resultado muito bom. Até o senhor depois pesquisa, que é o trabalho da criança com alterações comportamentais, TDAH, autismo, hoje tem vários, né? Transtorno opositor desafiador, o contato com o cavalo. É um trabalho feito com o cavalo, né? O cavalo, ele tem uma característica muito bacana, ele tem uma sensibilidade muito grande e no trato e no convívio com criança, ele gera reações muito positivas. E ali a criança trabalha a paciência, trabalha o equilíbrio, né? Trabalha o contato com o animal, a afetividade com o animal. Então, a ecoterapia é um recurso muito bom para autismo. Se uma hora o senhor tiver a oportunidade de colocá-lo numa aula de ecoterapia, vai valer a pena. E é mais uma vez a natureza aí em contato com a criança, tá? Então, ter um animalzinho em casa é ótimo. Às vezes a pessoa fala, não, e o animal vai passar doença. Engano, tá? Nós temos 2 gatinhos em casa. Ah, que maravilha. Então já está no caminho aí. Quarto pré-requisito. Longe de telas, tá? Longe de celular. Isso é fundamental. Hoje, a senhora vai querer me bater. Vou. No mínimo, vou arrancar esse seu chapéu. Longe. E longe de telas, um benefício traz o outro. De novo, o dominó. Quando você mexe uma peça para o bem, ele vai desencadeando outros bens. Não é tirar
Aí a gente nem pensa no tirar, pensa no acrescentar algo para substituir, tá? É melhor pensar no que vai acrescentar para substituir a tela do que, eu tenho que tirar a tela. Então, ali não é tirar, é substituir. Quando você pensa dessa maneira, você cria oportunidades de convívio com Joaquim Miguel. Será que ele conseguiria jogar dama comigo? Não custa tentar. Talvez ele se irrite logo na primeira partida, mas tem que criar. E quando cria, pintar, né? Criança, às vezes tem potencialidades que não são exploradas. Pintar, doutora. Pintar, nem que for pintar uma parede, pintar um portão, pintar uma peça. Eu acho que isso vai ser importante. A senhora me fez observar coisas que nós não observamos no autismo. Mas a senhora me fez prestar atenção em algo agora. A colherinha dele se alimentar, ele muitas vezes, quando a gente coloca uma sopinha, um purezinho, né, porque daí a textura é mais suavizada, ele parece que brinca. A senhora falou e eu consegui visualizar lá o passado. Pintura. Vou tentar. Dentro da pintura, a música é outra coisa muito importante, porque a música lida com o hemisfério cerebral direito. E hoje a gente vive um mundo muito hemisfério cerebral esquerdo, muita lógica, né? Muito pensamento, muito raciocínio. E o hemisfério direito é esquecido. E a arte, a pintura, a música, o desenho, são atividades que estimulam o hemisfério direito. Então você cria um equilíbrio maior. Se isso é fundamental para todas as crianças, que dirá para aquela criança que tem alguma dificuldade, vamos chamar de dificuldade, seja TDAH, né, déficit de atenção, hiperatividade, seja autismo, não importa. O benefício é maior ainda. Então, substituir a tela por outras atividades. Dobradura, aviãozinho, fazer os barquinhos, relembra da sua infância, né? Carrinho de caixinha, ajuda ele a montar, põe a sua infância ali, com ele sentado no chão. É um momento que ele nem vai lembrar que existe celular, que existe tablet, que existe televisão, que ele está envolvido com outras coisas. Muito bom. Isso é fundamental. E hoje os trabalhos são muito profundos no mal que a tela faz. Ela afeta áreas do cérebro gravíssimas, né? Inclusive áreas da dependência. Tem um trabalho de um pesquisador francês fantástico, até o livro dele tem um nome até chocante, que se chama A Fábrica dos Cretinos Digitais. Só que cretino aí não é um xingamento, né? Dentro da neurologia, cretino é um termo usado que tem a ver lá com a Grécia, né? Creta, com lesão neurológica, com rebaixamento das funções neurológicas. E ele explica detalhes ali do transtorno que a tela faz no cérebro, criando esse quadro, sabe? Compreendi. Então, esse é um ponto importante. Quinto ponto, intestino limpo. Esse é fundamental. Esse é fundamental para o senhor, para mim, para todos nós e para a criança mais ainda. A irritabilidade, as crises de nervosismo é uma das coisas que preocupa o senhor, pois vamos lá no intestino, tem a ver com o intestino. O intestino é o maior fabricante de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da alegria, da tranquilidade, da paz interior. Ele é secretado no intestino. Se o intestino acumular gradativamente fezes, e é isso que ocorre, a secreção é prejudicada, vai diminuindo os níveis de serotonina. Não existe a palavra enfesado? Sim. Cheio de fezes, né? Sim. A pessoa enfesada não é a pessoa mal-humorada? Geralmente, né? Então, o termo se refere a mau humor. Se toda pessoa com o intestino preso altera o humor, isso não será pior ainda se a criança já tem um temperamento mais oscilante, mais lábil, mais irritadiço? Né? Pela própria natureza. Pela própria natureza. Então, mais um motivo para a gente manter esse intestino limpo. O intestino tem que ser considerado como uma casa. A gente limpa a casa todos os dias. Nós, mulheres, que podemos dizer isso, né? E mesmo assim não tem o dia da faxina, seu João?
Tem sim, E por um porque acaso... no meu caso, como não tenho mulher, sou eu. O senhor não faz isso? E por um acaso, no dia que o senhor faz a faxina, não tem sujeira nenhuma, já que o senhor limpa a casa todo dia? Limpou agora, abriu a janela, meia hora depois já tá Então, tudo sujo. E o intestino é idêntico, mesmo que ele funcione todos os dias regularmente, uma vez por mês tem que ser feita uma limpeza nele, porque ele vai acumulando gradativamente resíduos, são 10 metros de intestino, então aquilo vai depositando nas vilosidades do intestino e formam camadas grossas que dificultam a absorção dos nutrientes e dificulta a produção do hormônio serotonina. Então ele tem que ser limpo. Sexta coisa, vermifugação. Tem que tomar vermífugo, é outra calamidade no intestino. O intestino tem que ser limpo dos vermes. Hoje a gente está vivendo uma geração que acha que não existe verme, né? Sinto aos papais e mamães que não fazem isso, mas eu aprendi e até segue. Hoje eu mesmo sigo. Isso Maravilha. É algo fatal. Então isso já está resolvido. A cada 6 meses fazemos uma higienização Maravilha. com vermífugo e aquele precisa, licorzinho de cacau. A geração de hoje eu nem entendo. Eles acham que não existe verme, né? De repente o verme acabou do universo, né? Eu falei do licor de cacau, né? Mas eu não sei se a senhora indica alguma coisa assim. Porque ele é um vermífugo, né? Mesmo, ele porque assim, eu uso porque desde vovó lá atrás, nos idos já usava, né? 900 e lá vai pedrinhas, né? Já usava e nós sempre tomávamos e funcionava muito bem. Principalmente quando estávamos naquela fase de comer muitas porcarias. Ela falava assim, venha, vai tomar o vermífugo. Você deve Isso estar porque as porcarias daquela época eram bem melhores, né? E naquela época nós tínhamos aquele negócio tanta coisa industrializada. Então era complexo. E então isso felizmente já é um assunto resolvido. E vai seguir isso com certeza com o Joaquim Miguel. E a sétima coisa é suplementação. Hoje, que às vezes tem ainda colegas que falam assim, vitamina é comida na mesa. Eu falo, isso aí é antigamente. Na minha época poderia até ser vitamina comida na mesa. Que a comida era boa. Porque ela era boa, o solo era mais rico, Sim. As frutas eram colhidas na época certa, então elas tinham o tempo de concentrar os nutrientes e as vitaminas. Hoje não, são colhidas antes da hora, né? Então elas são pobres em nutrientes. É só comparar as frutas que o senhor compra hoje no mercado e as que o senhor comprava na infância, são completamente diferentes. Minha mãe deixaria tirar um mamão verde do pé, a não ser que fosse para fazer o doce. Certo, o doce de mamão verde, que aliás é uma delícia. Exato. Porque já se sabia que precisava concentrar ali o nutriente. Então, hoje são pobres. Além disso, o organismo hoje está num ritmo acelerado. A vida desencadeou. Então, o consumo de nutrientes é maior. E existem nutrientes fundamentais para o aspecto comportamental. A vitamina D é uma delas, né? Existem nutrientes aí que fazem a diferença no organismo. O magnésio é um nutriente importante. Então, faz parte desse rol de necessidades orgânicas, suplementações bem feitas, não indiscriminada. Agora eu vou perguntar para a senhora, todas essas dicas que a senhora me deu até agora, e que eu estou muito feliz em saber que algumas até sigo, a senhora vai passar também essa suplementação para que eu possa passar para o Joaquim? Programa, na verdade, a gente vai acompanhar mais de perto para ver o que está sendo feito, o que está falhando. Tem alguns procedimentos corporais que facilitam a adesão a essa alimentação diferente, porque é um conjunto, né? Você vai aprender, vai fazer até em si próprio, né? Porque o organismo, ele sempre, seja do adulto, do idoso, da criança, ele tem que ser cuidado. E as regras são basicamente as mesmas. E eu costumo comparar, seu João, para encerrar o nosso assunto, como as casas. Então, não importa se é uma casa pequenininha de 2 cômodos lá na roça, se é um palácio lá no sul da França, não importa se é uma casa no estilo moderno, se é uma casa antiga, o cuidado da casa não é o mesmo? Seja ela qual for, você tem que ter a casa limpa, né? Sem insetos, sem pulga, barata, tudo mais. Você tem que ter a casa arejada, a casa fresca e com a despensa cheia. Então, não importa a casa, assim é o organismo. Né? Tem peculiaridades com a idade, mas os cuidados são basicamente os mesmos. Então, muitos dos cuidados do Joaquim Miguel, o senhor vai poder aplicar no seu corpo. Bom. E em breve, não é demorado, os resultados são rápidos, e em breve o senhor vai voltar a ser
o João da Paz e não o João com a paz furtada, né? O João Furtado da Paz. Eu não quero mais ouvir o meu nome completo, doutora, porque era muito bom quando ele era simplificado, João da Paz, porque eu vivia de uma forma tão zen. E sou grato à senhora pela consulta, mais uma vez. E assim vai ser, viu? João Até o nosso próximo encontro. Até mais. Você acabou de acompanhar a história e a consulta do senhor João da Paz. Se você se identificou com essas queixas do seu João, se você tem uma criança em casa e não precisa ser necessariamente uma criança autista, ou uma criança saudável, ou uma criança com alguma alteraçãozinha, algum diagnóstico que te preocupa tanto, siga esses 7 passos, preste atenção nessas dicas, nesses detalhes, que isso vai fazer toda a diferença na vida da sua criança e, consequentemente, na sua vida. E nunca se esqueça, quem tem saúde, tem tudo.